Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 34. Livro do Êxodo, capítulo 34. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Não é porque não achou que não vai. Podemos ler? Então disse o Senhor a Moisés. Quem foi que falou com Moisés? Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte ou no cume do monte. Pode sentar. Se você observou bem a leitura, quando eu comecei a escrever aqui, eu coloquei assim: que texto, que momento, que história. Essa história parece com alguns de nós, eu acredito. Você acredita que já conhece a história de Moisés. Sei que você sabe quem foi Moisés. Moisés nasceu debaixo de um decreto de morte, mas Deus guardou Moisés lá naquele decreto. 40 anos vivendo como príncipe do Egito, 40 anos vivendo como pastor de ovelhas, 40 anos vivendo como libertador de Israel. Uma história de alguém que Deus escolheu como a mim e a você antes de nascer. Eu vou repetir: uma história de alguém que Deus escolheu, assim como escolheu a mim e a você antes de nascer. Debaixo de tantos desafios, Moisés sobrevive. E você sabe que ele, conhecedor de toda a ciência do Egito, por uma situação, eu não quero entrar muito, ele sai, conhece Jetro, que passa a ser o seu sogro, e ele convive com esse homem 40 anos. E Deus agora trabalhando na vida de Moisés para o que Deus queria para Moisés. Todo homem que nasce, toda mulher que nasce, Deus tem um propósito na vida. Eu vou repetir: todo homem que nasce, toda mulher que nasce, Deus tem um propósito na vida, porque é Deus quem dá a vida. Ninguém nasce se Deus não der a vida. Ninguém nasce se Deus não for lá escolher qual é que vai fecundar e quem vai nascer. E todos que nascem é porque Deus consentiu, e se Deus consentiu, Ele tem um propósito, porque Deus não é Deus sem propósito, Ele tem propósito em tudo. E o propósito de Deus para Moisés, ele não sabia disso, era que ele fosse esse libertador. Para isso, ele chega a 80 anos, e com 80 anos, eu sei que você sabe, Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés em uma sarça, e ali vai começar a história de Moisés com Deus. Até então é a história de Moisés no Egito, depois é a história de Moisés com Jetro, conhecendo Deus de ouvir falar, mas agora é conhecendo Deus de ouvir Deus falar com ele. Agora a conversa de Deus com Moisés não é mais através de ninguém, é direta. Moisés, agora sou eu e você. E se você quiser falar comigo, não precisa ir através de ninguém, venha direto, porque é eu e você comigo. Eu já quero começar a liberar uma palavra para você. Deus não está mais a fim de mandar recado, Deus não está mais a fim de que você peça ninguém para orar, ninguém para interceder. Ele está a fim de uma conversa direta com você. Você tem acesso a Ele direto, você pode ir direto a Ele.
Ele está pronto para te ouvir. Se tiver só um pouquinho mais aqui para mim o som, um pouquinho só. E a história é suficiente, a gente conhece muito dessa história. Deus guarda Moisés de morrer pela mão dos soldados do Egito. Deus guarda Moisés de morrer no Nilo. Deus guarda Moisés de morrer na mão de Faraó. Deus guarda Moisés de morrer quando estava fugindo. Deus guarda Moisés de morrer no deserto, porque o deserto também é um local perigoso. E Deus guarda Moisés também de morrer no deserto. Ele entra no deserto inexperiente acerca disso. Ele conhecia de muita coisa, mas de deserto ele não conhecia. Só que todo crente precisa conhecer o deserto. Deus leva sempre um crente no deserto para ele conhecer o deserto. Porém Deus guarda o crente no deserto. Deus sustenta o crente no deserto. A gente muitas vezes não vê, não entende, mas Deus está ali guardando a gente, protegendo a gente. Vem a víbora, vem o escorpião, vem o leão, vem o urso, vem isso, vem aquilo. Deus dá sempre um livramento para aquele que Ele escolheu. Dá uma olhadinha para o seu irmão, diga para ele: Deus escolheu você, acorde. Diga para ele assim: acorde, Deus escolheu você. Nasceu, cresceu, como eu e você. Eu estou querendo comparar essa história. Conheceu Deus e viveu as maiores experiências que nós conhecemos no Velho Testamento. Deus se manifestou para Moisés de várias maneiras, a partir do chamado na sarça, algo inédito. E vem Moisés agora para caminhar com Deus, para atender o chamado que é libertar o povo, é enfrentar o Egito, é enfrentar Faraó. É agora voltar para aquele lugar onde ele foi criado e era honrado, era reverenciado. Mas agora ele vai voltar com uma palavra de confronto, uma palavra que é Deus quem dá, não é? Ele não fala o que ele quer, ele fala o que Deus quer que ele fale. E nem sempre a gente agrada as pessoas que ouvem aquilo que Deus quer que a gente fale. Mas depois que a gente tem um encontro direto com Deus, a gente para de ter medo de falar aquilo que Deus quer que a gente fale. E a gente vai ver que Moisés, ele teme na chamada, mas depois que ele engrena, que ele vai, tudo que Deus manda ele falar, ele fala. Porque ele entende: quem garante não sou eu, quem garante é aquele que fala. Quem garante é aquele que me enviou, quem garante é aquele que mandou eu vir. Ele garante tudo. E deixa eu falar para você, irmão, se Deus te guardou até aqui, Ele tem muito mais para você. Se Deus guardou a sua vida até aqui, é porque Ele tem algo tremendo para você lá na frente. O que precisa é que a gente persevere e não saia do caminho ou daquilo que Ele colocou a gente para fazer. Moisés foi chamado conselheiro de Deus, amigo de Deus, íntimo de Deus. Deus mesmo dá testemunho de Moisés, dizendo para Miriam e Arão: vocês me ouvem, e Moisés, eu falo com ele face a face, cara a cara. A gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de alguém que o próprio Deus disse: com ele eu converso tete a tete. Homem que a gente ouve muito falar das duas subidas de Moisés ao monte. Mas se você for analisar, você vai ver que Moisés subiu a esse monte 7 a 8 vezes. Uma subida complicada. Mas toda vez que Deus dizia: sobe aqui, ele ia. Toda vez que Deus dizia: sobe aqui, ele ia. E a gente não está falando de um jovem de 15, 18, 20, 30 anos. A gente está falando de um homem com mais de 80 anos. Mas quando a gente entende que toda vez que Deus diz: sobe aqui, é porque Ele tem algo para entregar para a gente. A gente não mede circunstância nem distância, a gente vai. E o engraçado ou o interessante é que esse mesmo Deus que diz: sobe aqui, é Ele mesmo dá a condição para a gente ir. Escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, você sabe, eu estou só tentando trazer uma ideia.
Em uma dessas subidas, ou pelo menos em 2 subidas, Moisés fica 40 dias, você sabe. Ele sobe as 2 que mais são conhecidas. Ele sobe por 40 dias, Deus vai dar para ele o direcionamento. Deus vai dizer para Moisés tudo o que ele precisa passar para o povo, para que esse povo possa ter vida, para que esse povo não morra. Você sabe, Deus vai falar das leis e dos mandamentos. Moisés recebe instruções de como conduzir o povo para a terra prometida. E você sabe que Deus escreveu isso em 2 tábuas de pedras. O texto de Êxodo capítulo 32, versículo 15, vai falar de algo trágico. Porque, se você for ver comigo, Êxodo capítulo 31, versículo 16, se você fechou a Bíblia, abra e não peques mais. Dê uma olhadinha na sua Bíblia que é interessante isso aqui. Capítulo 31, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de pedra do testemunho. Tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Capítulo 32, versículo 16 diz assim: as tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Por 40 dias Moisés ouve, e já no finalzinho Deus resolve escrever. E o texto deixa claro que essas pedras é obra de Deus. A escritura é a escritura de Deus. Então Moisés não está carregando qualquer tábua, ele não está carregando qualquer pedra. Não foi qualquer coisa que Moisés recebeu de lá. Ele recebeu algo que eu acho que eu não erro se eu falar assim, algo celestial. Chegou meu professor ali, meu Deus, as pernas estavam acabando de melhorar. Então não é qualquer coisa. Mas aí acontece algo trágico, que é o capítulo 32, versículo 15. Você sabe que Deus avisa ele, Deus conversa com ele, mas eu quero vir ao fato direto. Capítulo 15 versículo 15 do capítulo 32 do Êxodo diz: e voltando-se desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a escritura de Deus esculpida nas tábuas. 5 séculos antes disso aqui, mais ou menos 5 séculos, pelo que eu vi, a gente sabe que havia a lei de Hammurabi. E eu botei aqui o código mais antigo de leis, conhecido como Código de Hammurabi, escrito na Babilônia por volta de 1700 a.C. Nele, Hammurabi, lei da Babilônia, estabeleceu uma série de definições que visavam não só manter a ordem, mas também homogeneizar a cultura e o comportamento de todo o reino. E aí vai. Depois disso, Deus entende que Ele vai direcionar o povo dele com a lei dele. Deus não quer que você seja guiado por outra coisa que não seja pela palavra dele. Possa ter leis aí à vontade, possa ter palavras aí soltas ao vento, mas Deus deu uma palavra como direcionamento para a minha vida e para a sua vida. Então desde lá Ele fez isso. Só para você entender a importância do que Moisés está recebendo. O mundo já tinha uma lei que regia, mas Deus diz: não, eu vou reger vocês com a minha lei.
com algo que vai trazer vida para quem obedecer essa lei. Eu quero assim. E ele chama Moisés e entrega isso. Então eu quero mostrar para você, só para você entender rapidinho essa introdução. Ele não recebe tábuas da mão de homem nenhum. Ele não recebe rabisco de escritura. Ele recebe tábuas feitas por Deus, a escritura de Deus, esculpidas por Deus. E algo que vai trazer tudo para esse povo. Tudo que aconteceu depois é por causa disso aqui que está acontecendo agora. Moisés está recebendo o direcionamento através das leis escritas nas tábuas. Mas aí, quando Moisés desce do monte, 40 dias com Deus, ele foi avisado antes, mas muitas vezes nós somos avisados de algo e quando a gente vê, a gente percebe que é muito mais do que o que foi dito. E Deus falou para Moisés o que estava acontecendo, e Moisés desce para ver. E quando ele vê, o povo está mergulhado na idolatria. Construíram um bezerro de ouro e estão dançando e sacrificando e adorando esse bezerro de ouro e dizendo que esse bezerro agora é o Deus que vai guiar eles. E Moisés se ira. Ele se ira a ponto de apertar as tábuas na mão e quebrar as tábuas. Eu li um pouco sobre isso, e tem quem diga que quando Moisés faz isso é porque ele entende que o povo já não merecia mais aquilo que Deus tinha escrito. Mas não é esse ponto que eu quero entrar com você. Eu quero mostrar para você que pessoas são capazes de fazerem coisas que nos roubam aquilo que a gente recebeu de Deus. Pessoas são capazes de fazer algo tão terríveis que muitos já desistiram, não por conta do seu pecado ou do seu erro. Muitos já desistiram por causa do erro dos outros, porque viram os outros errarem. E Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: o erro de ninguém você responde. Até Moisés ele disse isso: eu riscarei do livro da vida de quem pecar contra mim, não de quem não pecar. Então vai um conselho, se eu posso dar. Antes de olhar para os outros, vamos dar uma olhadinha para a gente. Vamos ver o que a gente está fazendo. Antes de dizer como é que o outro adora, vamos perceber como é que a gente adora. Antes de criticar o cântico, a pregação ou o trabalho do outro, vamos perceber como é que a gente está fazendo. Para que a gente não caia numa situação como essa. Quem está diante de Deus é Moisés. Quem está na idolatria é o povo. E quando Moisés olha isso, ele pega as tábuas, o texto diz isso claro, versículo 18 do capítulo 31. Desculpe, 32, 19. Êxodo 32, 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E você sabe, pensa comigo essa cena. O povo está esperando Moisés. Agora não está mais esperando Moisés. Mas esse povo que estava esperando e agora não está mais esperando, tem uma surpresa: Moisés chegou. E aí Moisés chega, e quando eles começam a perceber, creio eu, o movimento que vem Moisés, todo mundo é claro que vai voltar a atenção para esse Moisés que eles não estavam mais esperando. E antes de Moisés falar qualquer coisa, Moisés muda o semblante, se ira, pega as tábuas e quebra. E eu quero aqui pensar como uma crítica dos que veem essa cena. Porque crítico, eles estão prontos.
A gente não precisa pagar para crítico. A gente não precisa ser amigo de crítico. Eles estão aí. E aí eu penso. Alguém dizendo assim, pastor Josué, o que é que adiantou 40 dias no monte? Eles estão assustados. Mas sempre tem alguns que olham o outro lado e o que adiantou tudo isso? Quebrou as tábuas, quebrou o que ele trouxe. Certamente ali foi o que Deus mandou e ele já quebrou. E você sabe, Moisés desce, chama a responsabilidade e deixou encurtar. E você sabe o que é que vai acontecer depois. Pessoas vão morrer, aquela coisa toda. Só que o detalhe para mim é que aparentemente as pedras estão quebradas. As pedras estão o quê? As pedras estão o quê? Não guarda esse dado. As pedras estão o quê? Quebradas. Mas Moisés vai chamar a responsabilidade do pessoal. Vai ver quem é de Deus, quem não é de Deus. Vai derreter o bezerro, vai jogar na água, vai fazer eles engolir, vai ter aquela matança toda. Depois Moisés vai interceder, Moisés vai conversar com Deus, Renas. E Deus vai conversar com Moisés. Mas as pedras estão? Vem comigo, irmão, as pedras estão? Mas Deus tem relacionamento com Moisés. Você vai ver Moisés intercedendo pelo povo. Você vai ver Moisés dizendo: se o Senhor não for comigo, não adianta que eu não vou com o Senhor. Deus vai dizer para ele: eu vou enviar um anjo. Ele fala: não envia anjo não, o Senhor precisa ir com a gente. Tem um relacionamento de Deus com Moisés ali. Mas as pedras estão quebradas. É aqui aonde muitas pessoas se confundem quando olham para mim e para você. Porque elas querem ser Deus. E se qualquer um da gente for Deus, o irmão do nosso lado já não existia mais. E aqui é onde está um detalhe que o Senhor me trouxe isso ontem de tarde, eu nas minhas agonias. Moisés tem relacionamento com ele, ele tem relacionamento com Moisés. Em momento algum Moisés toca nesse fato que aconteceu com Deus. Ele ora pelo povo, ele ora por ele ora por chegar, ele ora isso, ele ora aquilo. Deus conversa com ele convence Deus aí, tudo direitinho, tudo certinho. E ele não toca no assunto de dizer: Senhor, o Senhor viu que quando eu desci do monte, eu vi aquela idolatria, aquilo falou muito forte para mim. Eu esqueci os 40 dias que estava na sua presença, peguei as pedras, joguei no chão, as pedras quebrou. O Senhor me perdoa pelas tábuas. Em nenhum momento a gente vai ver Moisés falando isso. Nem Deus também. O assunto que Moisés vai tratar com Deus, Deus trata com Moisés, sem questionar, sem falar, sem usando um termo bem ralé, sem passar na cara. Aí tem um dia que Deus fez o acordo com Moisés, disse: eu vou, vai dar tudo certo. Eu vou começar a destruir os inimigos, vou na sua frente, vai dar tudo certo. Aí entra o texto que a gente leu. Aí Deus diz: Moisés, Êxodo 34, versículo 1 e 2. Moisés, está na hora da gente, melhor dizendo, está na hora de você resolver algo que você quebrou. Nós estamos tendo aqui um relacionamento, Moisés, mas para eu caminhar, para sair daqui, para a gente cumprir, não é Deus cumprir, é Moisés. Você precisa recomeçar. E se eu puder dar um tema, eu vou colocar um tema: a capacidade de recomeçar. Ele tem 80 e poucos anos. E o que Deus vai pedir a Moisés, para Moisés fazer, não é algo fácil.
E muitas pessoas não recomeçam exatamente por isso. Porque recomeçar não é fácil. Tudo que a gente começa a fazer e se for para recomeçar, a gente precisa de um tempo para poder recomeçar. Isso é do ser humano normal. Aí Deus vai dizer para Moisés algo que não é brincadeira. 34:1. Vamos seguir. E disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras. Vamos para os detalhes. Eu preciso ver os detalhes com você. Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras. Como eram as primeiras? Versículo 16 do capítulo 31. As tábuas eram obra de Deus. E Deus diz para ele: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. Até aqui a gente não se assusta tanto. Tem um detalhe importante. Deus diz: você vai lavrar as tábuas exatamente como as que você recebeu. Você não vai pegar qualquer tábua de pedra, qualquer pedra aí, subir aqui para mim, para trazer para eu escrever. Lembre como elas estavam, bem lisinha, bem arrumadinha, porque a obra de Deus é perfeita, sim ou não? Então você precisa fazer isso. Lavra 2 tábuas de pedra igualzinha às primeiras, traz aqui para mim, porque você quebrou as tábuas, não a palavra. Quando você aplaudir, você dá um glória, porque é tudo para ele. Deus está dizendo para ele: Moisés, você lavra as tábuas, traz que eu escrevo. As tábuas você quebrou, a palavra não se quebra. Ninguém quebra a palavra, ninguém muda a palavra, ninguém tem esse poder de aniquilar a palavra está aí. Eu vou escrever de novo. É interessante o detalhe: as mesmas palavras que estavam nas que você quebrou. Deus está dizendo para ele: tudo bem que você quebrou a tábua, mas traz que a promessa continua de pé. Irmão, talvez você entrou aqui essa noite desanimado. Alguns que estão aí assistindo a gente já voltou para Jesus não sei quantas vezes. Deixa eu lhe dizer, eu me desviei com 30 anos, voltei com 32. Eu voltei para Jesus mais de 30 vezes. Em 3 meses, 4 meses. Eu não aguentava entrar no culto, que eu me rendia. Depois eu saía e atrapalhava tudo de novo. Até um dia que Jeová disse: a partir de hoje você não sai mais. A gente julga muito as pessoas. E se você parar para analisar, Moisés passou 40 dias com Deus. Quando ele desceu, ele quebrou as tábuas. E Deus esperou um dia. Não foi imediato. Não foi quebrou com 7, não foi. Deus esperou um dia. Depois de um tempo de diálogo com Moisés, dando para Moisés a confiança e dizendo: eu continuo sendo Deus. Eu continuo querendo que você faça. Eu continuo querendo que você seja. Eu continuo querendo. Agora você vai lavrar as tábuas. E não faça a obra de qualquer jeito. Faça a obra de Deus como Deus faz a obra dele. A gente aprendeu. A gente não, o pessoal lá de Salvador aprendeu a fazer a obra de qualquer jeito, mas Deus não aceita não, irmão. Ele ensinou para a gente como a gente tem que fazer a obra dele. Aí Moisés, olha o texto. Vamos ficar no texto.
Deus falou com ele, vamos dizer que foi numa quarta, só para exemplificar. E Deus disse para ele assim, ó, daqui a um mês você sobe, eu vou lhe dar um mês para você lavrar as tábuas. Vê se está isso na sua Bíblia aí. Está como na sua Bíblia? Deus disse para ele, procura as pedras, lavrar e ralar uma na outra para ela ficar bem lisinha. E você não tem muito tempo. Amanhã. Olha o texto. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Eu na agonia, que é que eu vou pregar na frente de pastor Josué Brandão. Hoje de manhã, eu fazia numa esteira. Fazer esteira é coisa de baiano, irmão. A gente anda e não sai do lugar, meu Deus. Eu chorei, porque Deus me mostrou algo interessante. Versículo 3: ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem fronte o monte. Eu já preguei isso aqui, dizendo que Deus está dizendo para Moisés: quem vai carregar as tábuas é você. Você não vai pedir ajuda a ninguém. Quem quebrou foi você, agora você vai carregar. Já preguei assim. Mas hoje de manhã Deus me mostrou algo ainda mais profundo. Deus falou comigo assim: não é isso não. É que esse momento é o momento do secreto. Quando você erra, as pessoas jogam no ventilador. Quando eu erro, todo mundo fica sabendo. Só que ninguém vê. Quando você lavra as tábuas e vai diante dele e dizer: Senhor, escreve de novo. E Deus falou comigo de manhã: aqui não é porque eu quero botar castigo em Moisés para ele levantar com as tábuas e subir com elas, carregando elas, esse peso. Não, aqui é o secreto. Aqui é não precisa ninguém saber. Aqui é você não precisa contar para ninguém. Você só precisa fazer aquilo que eu estou dizendo para você fazer. Lavra as pedras e sobe. Eu estou te esperando aqui em cima. Deixa eu falar para você, porque essa mensagem não é para Moisés, é para a gente. Deus lhe trouxe aqui para refazer algo na sua vida. Deus lhe trouxe aqui para escrever de novo algo na sua vida. Deus lhe trouxe aqui para lhe dar a capacidade de você recomeçar com Ele. A capacidade de quê, pastor? Eu vou aceitar Jesus de novo? Se for preciso, sim. Mas tem pessoas que estão olhando para a esposa e dizendo: não dá mais, as pedras quebraram. Deus está dizendo: lavre as pedras, traga para mim, eu escrevo de novo a história. Tem pessoas que não conseguem emprego e já estão a ponto de desistir de trabalhar, ou de depressão, ou coisa assim. Deus está dizendo: lavra as tábuas, faz a obra, sobe aqui, eu escrevo de novo a história para você. Possa ter alguém aqui no ministério, que Deus tem um ministério para você, e você viu o erro de alguém, ou você mesmo errou, ou alguma situação, seja lá qual for, circunstância, e você quebrou as tábuas. Deus está dizendo aqui essa noite: lavra ela, traz para mim, eu escrevo de novo. Escreve o que, Senhor? As mesmas promessas que te fiz,
as mesmas palavras que falei com você. O que quebrou? Pedras e não as palavras. Dá para você falar isso para seu irmão? Ainda tem jeito, porque a palavra está viva. Ah, você está vivo para falar isso? Fala para o seu irmão. Diga para ele, tem jeito ainda, porque a palavra está viva. A pedra quebrou, mas a palavra não. Ninguém suba contigo. Não chame ninguém. É eu e você. Ninguém aparece em todo monte. Não precisa de telespectador. Nem ovelhas nem gado se apacentem defronte do monte. Não precisa de fofoqueiro. Porque se perguntar, está fazendo o que aí? Não, eu vim trazer uma ovelhinha aqui. Não venha apacentar aqui agora não, que a conversa é secreta. Aí o interessante é que Moisés tem consciência, pastor Manassés, do que ele fez. E ele não questiona. O texto, versículo 4 diz: lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras. Ele fez exatamente o que Deus mandou ele fazer. Por que ele fez exatamente o que Deus mandou fazer? Pergunta para mim por quê. Porque ele queria de volta as palavras. A gente quer de volta as promessas, mas a gente não faz nada para. E levantando-se de manhã, madrugada, subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe ordenara, levando na mão as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Eu vou voltar nos críticos e começo a pregar daqui a pouco. Estou brincando, irmão, pelo amor de Deus. Lembra dos críticos? Que eles olham, eles julgam, eles criticam, eles prendem, eles amarram, eles acabam com a gente. Sim ou não? Nem eles tiveram a oportunidade de ver Moisés, Everton, passar a noite toda lavrando as pedras, com a esperança de encontrar Deus lá em cima no monte, para escrever de novo. Porque para essas pessoas, Deus não mostra como faz. Eles já vão ver feito. Eu vi uma mensagem lá na igreja, pastor Rogério Dantas dizendo: deixa o invejoso publicar seu nome. Abençoa o invejoso, ora pelo invejoso, pede a Deus para dar vida ao invejoso. Eu fiquei sem entender. Eu digo: meu pai do céu, e agora? Ele disse: é porque o invejoso ele leva seu nome, ó. Ele vai anunciando que é você, ele vai anunciando. Pessoas que nem iam saber quem você existe, o invejoso leva seu nome. As pessoas vêm te procura, aí percebe: não, nem aquilo não. Mas foi bom que eu fiquei conhecendo ele. Ele está com inveja, mas eu passei a conhecer fulano por causa dele. Eles viram as pedras quebradas. Eles viram Moisés sem as pedras. Não viram Moisés subir. Não viram Moisés lavrar as pedras. Não viram Moisés ter de volta o encontro com Deus. Não viram Deus escrever de novo. Mas pare para pensar comigo. Isso aqui foi em secreto. Está claro isso ou não? Madrugada, não chame ninguém, faça tudo sozinho. Nem para ajudar você a subir no monte, não traga ninguém. Isso é uma conversa minha e sua. Só que agora amanheceu o dia. Evangelista Jó, amanheceu o dia. Moisés volta para o arraial.
Com o quê? Com as tábuas de volta escritas. Isso aqui confunde a cabeça do diabo. Quando ele olha para mim, para você, e diz assim: agora sucumbiu, rasgou a Bíblia, um termo aqui só para ficar dentro do mesmo sentido, acabou com tudo. Mas eles não veem. Quando a gente vem dizendo: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Quando eles acordam de manhã, está Moisés de volta, com as tábuas na mão, escrita. E alguém pode perguntar assim: o que aconteceu, Moisés? Deus fez de novo. Recebe essa palavra, é assim que vão dizer de você. Quando olharem para você e ver você erguido, quando olharem para você e ver seu casamento de vento em popa, quando olharem para você e ver sua empresa, que possa ser que esteja numa situação ruim, de vento em popa, quando olharem para você e ver você pregando nos grandes congressos, quando olharem para você e ver você orando e Deus fazendo milagre, quando olharem para você vão perguntar: como pode? Eu pensei que você tinha morrido. E você vai dizer: não, Deus fez de novo. Como você conseguiu isso? Eu não consegui, foi Ele quem fez de novo. Você não serve a um Deus que desiste fácil. Aliás, Ele não desiste. A gente canta, Ele não desiste de você, mas muitas vezes a gente não acredita. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para você que você já ouviu isso milhões de vezes: eu faço de novo. Porém, você precisa fazer algo para Ele fazer de novo. Você precisa obedecer o direcionamento para Ele fazer de novo. Ele não disse a Moisés: vai dormir, e quando você acordar, vou mandar um serafim e um querubim. Eu vou mandar um anjo, melhor dizendo, fica mais ajeitado, entregar para você do lado da sua cama as pedras que você quebrou. Não. E Moisés, e agora todos nós somos Moisés aqui. Moisés e Moisés. Deus está dizendo assim: você errou, assuma seu erro. Aceite que você errou e corra para o monte. A gente erra e bota a culpa no outro. E se você for olhar essa história, esse ponto da história, você vai ver quando Deus diz: Moisés, lavra as tábuas, lavra as pedras e traz para eu escrever. Moisés não disse: Senhor, mas você lembra que eu quebrei as tábuas por causa do povo que estava na idolatria? Não. Senhor, mas eu não quebrei por causa de mim, foi por causa deles. O Senhor precisa trazer eles também para o monte, os que estão vivos. Não. Moisés agora não quer apontar ninguém. Ele agora quer de volta as palavras que Deus disse para ele: eu vou escrever de novo. Eu termino. A capacidade de recomeçar, quem dá é Deus. A capacidade de lavar as pedras, quem dá é Deus. A direção para o recomeço, quem dá é Deus. Nesta noite Deus está chamando. Eu posso chamar, pastor? Posso chamar? Nessa noite Deus está chamando por essa palavra aqueles que querem. Eu não estou dizendo que você está desviado, irmão.
E se tiver, não vai sair desviado. Moisés não estava desviado. Ainda falava com Deus. Deus ainda falava com ele. Mas tinha pedra quebrada. E por essa palavra Deus chama você. Aquele que quer que Deus escreva de novo aquilo que a circunstância apagou, aquilo que por circunstância se quebrou, ou aquilo que eu mesmo, você quebrou. Pastor, como é que eu faço isso? Então eu tenho que voltar amanhã? Porque foi assim que Deus disse para Moisés: amanhã pela manhã você sobe com as tábuas lavradas. Não. Deus é tão bom comigo e com você, que a cada um de nós Ele deu tábuas. Você trouxe elas sem saber, mas elas estão aí com você. Eu vou dizer de novo, eu acho que você não acreditou, ficou pesado. A cada um de Deus é tão bom com a gente. Com Moisés ele disse assim: ó, você vai lá, procura, lavra, igualzinha, traz, eu escrevo. Para mim, para você, Ele já deu tábuas. E às vezes nós estamos assim, com elas quebradas e até às vezes sem saber. E às vezes sabendo que elas estão quebradas. Olha para seu irmão e diga: você trouxe as tábuas e nem sabia. Fala para ele, irmão. Quer ver que você está com as tábuas aí? Quem quer ver? 2 Coríntios 3:3. Veja se você não está com elas aí. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Você já disse isso: eu estou de coração partido. Você não se conformou ainda? Hebreus, capítulo 8, versículo 10, 11, 12 e 13. Fique de pé. E se Deus falou com você, venha cá na frente, que o pastor vai orar por você. Se você quer que ele escreva de volta, pode vir. Porque versículo 10 do capítulo 8 de Hebreus. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus está dizendo: traz o coração. Você não precisa trazer a tábua de pedra como Moisés trouxe. Ele está dizendo: traz o coração. Seu coração está aí, traga ele, e Deus vai escrever nele de volta as promessas que ele já fez, que a circunstância apagou, que a mágoa apagou, que o sofrimento apagou, que a decepção apagou, que o pecado quebrou. Não importa, se você trouxer, ele está aqui para escrever de novo. Quando ele diz nova, torna aniquilada a primeira. Ora, aquilo que
se torna aniquilado, antiquado, é envelhecido, está prestes a desaparecer. Está falando da lei? É claro. Que você saia daqui com promessas renovadas. Que você saia daqui com a capacidade de recomeçar. Você que pensou que não dava mais jeito para você, Deus está lhe dando a capacidade de recomeçar. Ao que vem aqui na minha mente agora, possa ser que tenha alguém aqui que já tentou engravidar de tudo quanto é jeito. Claro, é um jeito só, mas você entende? Fez tudo quanto é coisa, situação, remédio, médico, tratamento, não sei o que, para poder engravidar, e já desistiu. Deus está dizendo: eu escrevo de novo, eu faço de novo. Possa ser que você abandonou o ministério. Eu outro dia pregando lá em Salvador, eu falei assim: tem gente que gosta de fazer a obra de Deus, mas ele gosta de fazer aquilo que todo mundo vê. Se pedir para fazer algo que ninguém vai ver, ele não gosta. Ele gosta de fazer aquilo que todo mundo vê. Aí eu dei um exemplo, eu disse assim: possa ser que aqui nessa igreja tenha alguém que só abre a igreja. Geralmente quem abre a igreja chega primeiro e não tem ninguém, e ele abre a igreja, e depois que ele abre a igreja é que as pessoas chegam e ninguém viu, ninguém sabe quem abriu a igreja. Aí essas pessoas dizem: mas eu queria fazer algo a mais para Deus. E naquela hora eu falei assim: você quer fazer algo a mais para Deus? Você já abre a igreja, agora cuide da chave, cuide da fechadura. Bota ali um WDzinho, um lubrificante na fechadura, e não permita que essa chave quebre, nem que essa fechadura enferruje. Você vai estar fazendo melhor a obra de Deus. Não perca essa chave, porque você recebe galardão do mesmo jeito daquele que está e todo mundo vê ele fazendo. Só que se você abre a igreja, cuida da fechadura, cuida da chave, nunca deu problema essa fechadura, e se por um acaso deu problema, você resolveu antes das pessoas chegarem, e quando elas chegaram nem sabe que teve problema. Você está fazendo a obra de Deus perfeitamente.